tudo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quando a gente tem um recurso que facilita e quando também não temos nenhum recurso. Temos que usar apenas a fala. Então, eu não sei se vocês perceberam a minha reação quando eu proclamei o Evangelho. Providencialmente, caiu a passagem que nós refletimos muito hoje. Não foi nada combinado, né? Mas a liturgia da igreja nos brindou com esse Evangelho do deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Bom, interessante aqui, nós vimos a narrativa de Marcos. E os 3 evangelhos sinóticos, eles narram essa passagem que nos ajuda a compreender a teologia voltada para a criança e o adolescente. Temos aqui o chamado, mas por detrás deste chamado, o contexto é o seguinte: a fama de Jesus estava se espalhando, né? E as redes sociais já existiam naquela época. Redes sociais da partilha, do anúncio, da convivência, porém não existiam redes sociais virtuais, que é a que nós temos atualmente. Então a fama de Nosso Senhor se espalhava. E à medida que a fama se espalhava, era comum pessoas se atraírem por esse chamado. Ele chamava, ele dava testemunho, mas o que é interessante é o sentimento que está por detrás das pessoas próximas a Jesus, ou seja, dos discípulos. Enquanto Jesus propagava a mensagem do reino, que se resumia em 2 sentimentos, amor e perdão, os discípulos que estavam próximos e que já deram passos, eles estavam cultivando e deixavam crescer no meio deles outros sentimentos, tais como a vaidade, a hierarquização, ou seja, eles já se intitulavam superiores aos outros, eles já tinham criado uma zona de conforto, enfim, se julgavam salvos. E aí eles queriam selecionar as pessoas que se aproximavam de Nosso Senhor. E por meio da sensibilidade de quem? De mulheres. Chegam até Jesus uma classe que naquela época era excluída, também como nos dias atuais, as crianças. As crianças vão até Jesus, são impedidas. E aí ele compara o reino à criançada. Mas o que é interessante aqui, nessa passagem de Marcos, é no versículo 19, porque deixa aqui 2 ações físicas que Jesus fez com as crianças. Aqui diz que Jesus abraçava as crianças e depois impunha-lhes as mãos. Então ele fazia a experiência do toque físico. Mas antes do toque físico, ele fazia a acolhida. A acolhida da alma, do ser, do interior, do coração. E esta acolhida é a acolhida que muitas vezes nós criamos dificuldades. Principalmente quando encontramos com as diferenças. Não só as crianças, mas outras pessoas que ainda não participam desse habitat que nós somos privilegiados, porque já estamos participando. Ou seja, a igreja que está inserida na igreja templo. Mas a igreja que Nosso Senhor coloca como desafio é a igreja que se insere em outras realidades, ou seja, a igreja do samaritano que faz a cultura do encontro. E aí ele continua com o mesmo chamado. E aí as pessoas que estão na igreja templo, elas podem colocar barreiras, assim como os discípulos colocaram.
E ele vai continuar comparando o reino àquelas pessoas que ainda não deram o passo, para dizer que o reino é de todos. E as crianças são um instrumento para revelar essa pedagogia de Deus na pessoa de Jesus. O reino que é para todos, o reino que faz do mundo uma só família, o reino que congrega, um reino que iguala, um reino que é dele, um reino que se torna nosso a partir dele. E este reino que se torna nosso a partir dele vem para nós por meio de uma comunicação que nós criamos com ele. E a comunicação se dá por meio da oração. E a primeira leitura deixa isso bem claro. Carta de São Tiago. Oração, quando é feita com fé, ela tem um poder grandioso. E a oração, ela deve ser sempre missionária, porque ela deve ultrapassar todas as barreiras. E as cores que nos indicam os continentes, elas deixam bem claro que a nossa oração, ela se torna completa quando ela contempla todas as pessoas, sobretudo aquelas que mais sofrem, sobretudo aquelas que estão necessitando de um olhar, não só de Deus, mas também de um olhar nosso. O olhar de Deus sempre vai ter, mas um olhar nosso, nem sempre as pessoas terão. Porque nós criamos obstáculos, colocamos barreiras. E aí a oração verdadeira, que tem o poder de transformar, ela faz com que a gente olhe para todos os horizontes, até mesmo os horizontes do íntimo de uma pessoa. O visual, o externo é sedutor e pode ser maligno. Por quê? Ele pode criar barreiras entre nós. Mas a oração, ela vai fazer com que a gente penetre o íntimo da pessoa e a gente conheça a pessoa na sua totalidade. Com as virtudes, mas também com as limitações. Eu gosto da seguinte afirmação. A oração verdadeira, ela cria um casamento entre nós e Deus. Porque num casamento nós conhecemos a pessoa na totalidade. Quem é casado aqui sabe disso. Na época do namoro, é a parte bonita do cartão postal. Quando entra o casamento, você vê o inverso. Que pode encontrar uma parte em branco ou algumas coisas escritas. E nas coisas que estão escritas entram as limitações da pessoa. E aí você percebe que você vai completar a pessoa e vai ser completado também por ela quando houver um conhecimento da totalidade. E aí vai ser uma via de mão dupla. Oferece e recebe. E com Deus também é assim, na oração. A gente recebe dele, mas ele quer que a gente ofereça para ele frutos. E quais são os frutos? Propagar o ensinamento dele para outras pessoas. Aí a nossa oração se torna uma oração completa. Uma oração que traz um grande poder, que é o poder da conversão, o poder da transformação, o poder que nos leva a uma santidade. Oração que antecipa o céu já aqui na terra. E quando se fala de oração, eu pergunto, para mim e para todos, como anda a nossa oração? Ela contempla apenas a mim e aos meus? Ou ela contempla o mundo? O mundo que está doente, o mundo que está precisando de oração. Vejamos como que anda esta oração e respondamos a Deus que está nos chamando e comparando o seu reino aos pequeninos que foram confiados a nós e a outras pessoas também que desenvolvem trabalho com criança, com adolescente e também com situações de risco. Estes também são pequenos. Estes também
visibilizam o reino aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de A nós. bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças